Olá! Quem está na jornada dos concursos públicos sabe bem. Raciocínio lógico é uma matéria que não dá para ignorar. E o ponto de partida de tudo, a base de tudo, é um conceito: proposições lógicas. Entender o que é uma proposição e, principalmente, o que não é, esse é o primeiro grande passo para gabaritar qualquer prova. E é exatamente isso que a gente vai desvendar aqui, de uma vez por todas. Para a gente já começar a aquecer os motores, vamos dar uma olhada nessas três frases. A gente tem uma exclamação, uma afirmação e uma ordem. Agora pensa comigo, qual delas pode ser classificada como verdadeira ou como falsa? É justamente essa diferença que está no coração de tudo que a gente vai conversar. Pegar essa distinção é o pontapé inicial para dominar o raciocínio lógico. Certo? Então vamos para o conceito fundamental. Afinal, o que é que define uma proposição lógica? Entender isso direitinho não é só para saber teoria não, hein? É a chave para acertar as questões na prática e construir uma base forte para entender os tópicos mais complexos lá na frente. Então, olha só a definição. Uma proposição é, antes de tudo, uma sentença declarativa, algo que a gente pode julgar. E o ponto mais importante é este: ela tem que ter um e apenas um valor lógico. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Não tem meio termo, não tem talvez e nem a chance de ser as duas coisas ao mesmo tempo. É por isso que ela também é conhecida como uma sentença fechada. Tá, mas e na prática? Como é que a gente identifica uma? Tem duas condições bem simples que ajudam demais. Primeiro, a frase precisa ter um verbo. E segundo, ela tem que ter um sentido completo. Se estiver faltando alguma informação que impeça o nosso julgamento, aí ela não pode ser classificada e pronto, não é uma proposição. Agora vamos para a prática, que é onde a coisa fica mais interessante. Uma dúvida que sempre aparece é: para ser uma proposição, a gente precisa saber se ela é verdadeira ou falsa? A resposta para isso pode surpreender muita gente. Vamos analisar esses exemplos aqui. 3 mais 5 é igual a 9. Isso é uma proposição? Sim, mesmo estando errada. O valor lógico dela existe, e é falso. O caso mais legal é o último. Existe vida em outros planetas. Por que isso é uma proposição? Pensa bem, essa afirmação, objetivamente, ou é verdadeira ou é falsa. O fato da gente ainda não ter a tecnologia para saber a resposta não muda nada. O valor lógico existe, mesmo que seja desconhecido para nós. E aqui está o pulo do gato, a ideia que precisa ficar gravada. O que importa de verdade é que a sentença tenha um valor lógico. Não importa se a gente sabe qual é. A simples possibilidade de ser julgada como verdadeira ou falsa já é o suficiente. Bom, agora a gente chegou na parte mais estratégica. Existe um macete, uma verdadeira regra de ouro que simplifica tudo na hora da prova. É uma virada de chave no pensamento que faz uma diferença enorme tanto em tempo quanto em confiança. E o grande segredo é este aqui. Em vez de ficar tentando decorar todos os tipos e exemplos do que pode ser uma proposição, o jeito mais rápido e eficiente é aprender a identificar o que nunca vai ser uma. Dominando as exceções, o resto fica óbvio por eliminação. É muito mais fácil. E esta lista é a ferramenta definitiva. Frases com ponto de exclamação ou interrogação já pode descartar. Pensa bem, não faz sentido dizer que uma pergunta é falsa, né? Ordens ou conselhos que usam o verbo no imperativo também estão fora. E por fim, as tais sentenças abertas, aquelas em que falta uma informação crucial para a gente poder julgar. Esse exemplo é perfeito para ilustrar uma sentença aberta. Quando a gente lê, ele foi o melhor jogador daquele ano, na hora vem as perguntas. Ele, quem? Jogador de que esporte? E naquele ano? Que ano foi esse? Sem essas respostas, a frase fica totalmente em aberto. É impossível dizer se é verdade ou mentira. Olha só como essa comparação deixa tudo muito claro. A sentença x mais 6 igual a 10 é aberta porque o valor dela depende de quem é o x. Mas a partir do momento em que a gente dá um valor, como em 4 mais 6 igual a 10, ela se fecha, vira uma proposição e a gente pode julgar. Nesse caso, é verdadeira. O mesmo vale para o outro exemplo. Ele foi o melhor jogador, é aberta. Mas Pelé foi o melhor jogador em 1970, é uma sentença fechada, uma proposição que a gente pode analisar. Muito bem. Agora que a gente já passou pela teoria e pelo grande segredo, é hora de juntar todas as peças. Vamos aplicar essa regra de ouro em alguns exemplos para fechar o raciocínio e ver como fica fácil identificar o que é e o que não é. Vamos lá, uma por uma. Primeira, 12 é menor do que 6? Isso é uma declaração que pode ser julgada? Sim.
é uma proposição e o valor lógico dela é falso. Segunda, para qual time você torce? Opa, interrogação no final é uma pergunta, está fora. Terceira, x mais 3 igual a 10. Tem uma variável x ali no meio, então, sentença aberta. E a última, existe vida após a morte? Sim, é uma proposição. Ela tem um valor lógico, ou é V ou é F, mesmo que a gente não saiba a resposta. Então, a ideia central que fica é essa. Focar em eliminar o que não é uma proposição torna o trabalho de identificar o que é muito mais simples e seguro. Esse é o verdadeiro alicerce para todos os outros assuntos de raciocínio lógico, como negações, equivalências, tabelas de verdade. Com essa base bem construída, a pergunta agora é: qual será o próximo pilar de conhecimento que vai ser levantado?